Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que a noite agora na política está pegando fogo. PGR acaba de se manifestar com mais uma prisão, devido a informações que eu apurei de bastidores por causa de um familiar. Está nos Estados Unidos. É isso mesmo. Mas não é só isso, não. Aliado de Bolsonaro acaba de se manifestar e, segundo ele, Mauro Cid deveria dizer a verdade, porque a sua família já está protegida e eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês e mais uma notícia diretamente dos Estados Unidos. Informações privilegiadas sobre as sanções de Moraes para quem achou que não ia dar em nada, gente. A situação está tão grave, mas tão grave, que Eduardo Bolsonaro já se manifestou lá dos Estados Unidos e, segundo ele, a situação do Moraes, do ministro, é complicada. Pode-se dizer que a batata dele está assando. Eles estão achando que está passando tudo desapercebido lá nos Estados Unidos, só que não. A Casa Branca já está sabendo de tudo e, segundo informações, Trump não gostou nada disso. E ainda acabou de ser revelado um fechamento de embaixada aqui no Brasil. Tudo isso eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Mas antes de eu trazer esse aliado de Bolsonaro revelando toda a verdade, conversando, mandando o recado direto a Cid. Ah, já ia me esquecendo, ainda tem mais uma condenação. Moraes condena mais um. É, gente, e olhem isso. Federal, o julgamento do Marco Civil da Internet retomado hoje, a partir das 2h40 da tarde foi retomado, com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Já temos maioria para isso. E a gente já conversou sobre isso antes, Sabino, mas nós aqui do Metrópolis, a gente vem falando sobre isso durante toda a semana passada e essa semana devido à importância desse julgamento. Vamos ter aí uma censura, vamos ter aí a responsabilidade das plataformas para que elas possam definir o que vai entrar e o que não vai entrar, o que vai ou não vai ser publicado, o que temos para o nosso futuro digital. Bom, Neila, o que me deixou bastante espantado, e eu ainda fico espantado, não deveria, foi a fala do decano ontem, dizendo da admiração que se tinha ali no tribunal pelo regime chinês, né? Inclusive fazendo menção à fala do Deng Xiaoping, né, que ele creditou ao Xi Jinping, erroneamente, de que não importa a cor do gato, o importante é que ele casse o rato. Essa fala originalmente foi dita pelo Deng Xiaoping, que é o sucessor do Mao Tse-tung, para justificar as reformas capitalistas na China comunista, né? Ou seja, não importa o meio de produção, desde que ele atinja, signifique desenvolvimento econômico e bem-estar para a população. No caso, a adaptação foi: não importa o órgão que irá vigiar a internet brasileira, as plataformas digitais do Brasil, desde que se casse o rato, né? Que rato é esse? A pretexto de combater pedofilia, estelionato e todo esse tipo de crime, né, que acontece nas redes sociais, estamos agora vigiando, né, e passaremos a censurar perfis políticos incômodos, né, também a pretexto de defender a democracia. Quer dizer, esse pacote todo preocupa, por isso, quer dizer, o rato, que o gato brasileiro quer caçar, é o rato, né? Eu estou sendo metafórico, obviamente, da opinião incômoda, da posição política incômoda, né? A pretexto justamente de defender a democracia, de fake news, de desinformação, essas coisas todas que não estão exatamente tipificadas, né? Uma vez que dão margem, essas coisas dão margem a que, na verdade, você censure gente que discorda de você, né?
Essa menção à China é preocupante, tão mais preocupante, porque é a segunda vez que a China aparentemente serve de exemplo, né, para a tal regulação das redes digitais, né, das plataformas digitais, das redes sociais. Vamos lembrar que o presidente Lula e a sua consorte, quando estiveram na China, pediram ao Xi Jinping, que enviasse um emissário ao Brasil para ajudar a regulamentar as redes sociais, especialmente o TikTok, de origem chinesa. Agora temos uma menção elogiosa ao regime chinês no STF, que está, na minha opinião, mas não só na minha, né, usurpando o papel do legislativo, né, ao derrubar o artigo 19 do Marco Civil da Internet e responsabilizar as redes pelos conteúdos que elas publicam. Então, assim, eu não acho que uma ditadura como a chinesa possa ser exemplo para nada no Brasil. No entanto, parece que está servindo, né, como tal, aí para o pessoal de Brasília, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, principalmente depois do advento da TV Justiça, decidiram aumentar a sua bibliografia para justificar os seus argumentos. Então, sempre tem muitas citações, a exemplo aí do ministro André Mendonça no voto dele, que fez referência a vários autores, vários pesquisadores, a mesma coisa fez agora o ministro Gilmar Mendes, como você disse, de forma errada, mas citou, de fato, um chinês. Que momento a gente se tornou tão próximo da China e por que ficar citando a China como um exemplo aqui no Brasil? Bom, eu não posso, Neila, eu não posso elencar motivos, né, porque eu não tenho base para isso, no caso do decano do STF, né? Mas eu posso elencar motivos no caso do Partido dos Trabalhadores, do seu chefe, que hoje é presidente da República, né? Eles vêm da mesma tradição autoritária, né? Da tradição autoritária de esquerda, né? Que só defende liberdade de expressão quando a liberdade de expressão é a favor, né? Nunca quando é contra ou quando é crítico e tudo mais. Quer dizer, você olha as tentativas que são sucessivas, né, do PT de controlar a liberdade de expressão, e você verifica que é uma constante, né, um padrão, né, desde aquele primeiro mandato do Lula, quando ele queria estabelecer o tal do Conselho Federal de Jornalismo, né, que, na verdade era quase um soviete, né, para que controlasse a imprensa, né. É, Depois, com o advento das redes sociais, as redes sociais escapam, né, a qualquer controle, né, e mesmo com responsabilização das plataformas digitais, dificilmente tudo ficará sob controle, né? A preocupação dos caras é essa, quer dizer, você não ter gente discordando, gente com outras visões e tudo mais, porque é a visão da esquerda. A esquerda, num primeiro momento, ela quer ser hegemônica quando ela não tem o poder. Então, a hegemonia cultural da esquerda, a hegemonia no meio universitário sempre foi um objetivo a ser perseguido, né? E quando ela está no poder, não quer ter hegemonia, ela quer ter, na verdade, a exclusividade sobre o discurso político, o discurso cultural, né? Uma característica inata da esquerda, né? Não que não haja também liberticidas nas hostes da direita, mas a tradição autoritária é uma tradição desde há muito, né, da esquerda, né, no âmbito da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Então, de certa forma, não é admissível, mas digamos assim, natural do ponto de vista ideológico, né, que uma ditadura como a chinesa sirva de exemplo
para um partido de esquerda como o Partido dos Trabalhadores. Lula chama Bolsonaro de covardão e diz que ele estava se borrando em depoimento no STF. Você viu que ele é um covardão, você viu o depoimento dele, né? Ele estava com os lábios secos, estava quase, sabe, se borrando. É muito fácil ser corajoso, dedicado no celular, falando mal dos outros. Você viu que ele é um covardão, você viu o depoimento dele? Deve ser por isso que Lula quer implementar a ditadura da China aqui no Brasil. Olhem o que disse. Esta aliada de Bolsonaro é pior do que vocês imaginavam. Só assistam. Pior do que o regime chinês. Na verdade, isso aí todo ditador deve estar morrendo de inveja, porque as ditaduras, elas precisam deixar a sua digital. Quem censura é ela. O governo chinês censura as plataformas e todo mundo sabe que é por conta deles que você não pode dizer o que pensa. Aqui no Brasil vai ser muito pior, porque as redes vão precisar praticar isso com medo de tomar multa. Se isso não dependeria de iniciativa da parte, ou se a gente teria que impor à plataforma o ônus da remoção, entendeu? Ela fazer a censura, ou ela fazer a avaliação do que pode e do que não pode. É muito pior do que ditadura, Marcília, porque, na verdade, agora as redes vão praticar uma autocensura, que foi o que as redes disseram. Foi isso que a gente escutou da Meta, foi isso que a gente escutou do Google, foi isso que a gente escutou do YouTube. O que tem aqui, nem ditadura, porque a autocensura é muito pior. A gente vai ficar com medo de levar multa, então a gente vai ter que censurar praticamente tudo. Você só vai receber coraçãozinho, bichinho de pelúcia, criancinha, porque o resto elas vão ter receio e elas vão fazer a censura. Então, sabe o que é pior dessa história toda? É que nem vai ficar digital do censor. Não é o governo Lula que tá te censurando, não é o STF que tá te censurando. Você nem vai entender por que a sua publicação não chega em ninguém. Então, você não vai ter para quem reclamar. Você não vai saber o porquê que você tá falando e a sua voz não tá chegando a absolutamente ninguém. Então, é de dar inveja ao regime chinês. Meu recado para Mauro Cid. Ajude a chegar até ele, por favor. Segundo Gustavo Gayer, o Brasil precisa dele. Querido amigo Mauro Cid, eu espero sinceramente que esse vídeo chegue até você. E eu acredito que vai chegar. Pessoas que te conhecem provavelmente vão assistir esse vídeo e vão te enviar o link. Então eu dedico esse vídeo exclusivamente para falar com você. Já que você está ainda preso, não nos enganemos, né? Apesar de você estar em casa, você continua preso, sem seus direitos, sem rede social, com tornozeleira eletrônica. E agora com a sua família nos Estados Unidos. Cid, você reparou que, apesar de tudo que está acontecendo e todos perceberem que as suas falas e os seus testemunhos é a coluna vertebral de todo esse teatro de perseguição, onde várias pessoas inocentes serão condenadas, o Brasil não tem raiva de você? O povo brasileiro não te ataca? Sabe por quê? Todo mundo entendeu o que foi feito com você. Todo mundo viu Alexandre de Moraes ameaçando prender seu pai, sua esposa e sua filha. Todo mundo viu as vezes que você foi preso, a tortura psicológica, a perseguição, a coação, a intimidação. E todos nós sabemos que enquanto homem nós suportamos até mais do que a gente é capaz de imaginar, mas quando vão para as nossas famílias, é difícil um homem suportar tudo o que está acontecendo. Felipe Martins, ele conseguiu suportar, mas o Felipe Martins não tinha ameaça de prender mãe, filha, esposa. Inclusive ficou 10 dias numa solitária. Mas o que estão fazendo com o nosso país, Cid? O país que a sua família também vai morar. É algo que, se chegar à conclusão, não vai ter reversão. Eles querem de todas as formas prender Bolsonaro, e você sabe, porque Bolsonaro vai eleger a maioria no Senado, e quando nós tivermos a maioria no Senado, o STF vai sofrer sérias repercussões e punições com a maioria no Senado. Então, eu venho aqui te pedir, sua família agora está protegida. Seu pai, sua esposa e suas filhas estão protegidas, estão nos Estados Unidos, elas vão ser muito bem cuidadas. Eu tenho certeza que a comunidade brasileira e várias pessoas vão dar todo o suporte que eles precisam, nada vai faltar para sua família. Agora é a hora de falar a verdade, irmão. Fala a verdade, a gente tem que ser homem também para seguir o caminho certo, falar a verdade. Nunca foi fácil, porque se fosse, todos fariam. Pessoas inocentes serão condenadas, Cid, a 30, 40 anos de prisão. Eu tento me colocar na sua posição, no seu lugar, e às vezes eu penso, o que eu faria? Mas aí imediatamente, cara, eu vou fazer alguma coisa para prender pessoas inocentes?
Lembrando, sua família agora está protegida. Fala a verdade, cara. Só você pode derrubar esse teatro. E aí, esse teatro sendo derrubado, você pode ter certeza, o próximo governo vai ser de direita. O próximo governo vai acabar com essa palhaçada, vai dar anistia e graça para todo mundo. O próximo governo vai ter maioria no Senado. Isso se o Bolsonaro puder fazer a campanha, porque tudo que eles querem impedir é que o Bolsonaro faça a campanha. Você sabe como é que é. Os cálculos nossos são claros, seremos maioria no Senado. Mas para quem achou que não ia dar em nada, segundo Eduardo Bolsonaro, olha o que está acontecendo por trás dos bastidores da Casa Branca que a gente ainda não sabia. Eu aqui me arrisco a dizer, saindo as sanções, Deus queira, o mais rápido possível, seja Magnitsky, seja EPA, qualquer coisa dessa, saiu a sanção OFAC, o Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá. Se ele vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu, que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan, e, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. As pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. Não sei se vai acontecer. E uma outra coisa que Só para abrir um parênteses, teve um americano que falou o seguinte: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então, esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele, com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente o pessoal falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. Elas também se beneficiam daqueles atos. Lembra, inclusive, do aeroporto de Roma. O comportamento ali, por exemplo, do filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Então, todos eles são pessoas que estão ali se beneficiando de alguma forma daquele comportamento do agente agressor. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu à imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não só o ministro da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles 2 juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos dar um jeito, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina, que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos.
tá? Então, o trabalho do Paulo Figueiredo, excepcional nesse sentido, né? A gente fez uma espécie de equipe, né, muito boa, contamos com o apoio de outras pessoas, mas eu realmente tiro o meu chapéu para o Paulo Figueiredo, que tem tido um brilhantismo e uma dedicação para fazer isso, que ele não precisaria, né? O Paulo Figueiredo, ele tem a vida dele aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, né? Toca o negócio dele de jornalismo, tem outros empreendimentos e não precisaria estar fazendo isso. Ele faz por uma questão de princípios. Ele faz por se ter uma compaixão com o próximo e saber que aquilo dali é injusto e se dedicar a combater. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Gente, mas com requintes de crueldade, Alexandre de Moraes faz mais uma condenação. E é triste de ver a situação que ele está deixando essa mãe de família. Olhem isso. Primeira turma do STF, vale lembrar Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, tá? Todos eles, quem sabe quem que conduz ali tudo? O ministro Alexandre de Moraes. Fux às vezes diverge, né? Mas a gente sempre vê, sempre vai ser assim. Quando você vê primeira turma, pode ter certeza que é condenação, na certa. Primeira turma do STF forma maioria para condenar mãe de 7 filhos pelo 8/1. A mulher tem efizema pulmonar. A primeira turma do STF formou maioria na quinta-feira para condenar Gisele de Moraes, de 38 anos, por causa do 8 de janeiro. O relator do processo, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, já votaram para selar o destino de Gisele. A pena, contudo, ainda não foi definida, isso porque apenas Moraes e Dino entenderam que a mulher tem que ficar atrás da grades por 14 anos. Cristiano Zanin fixou 11 anos para a mulher. Falta ainda votar Carmen Lúcia e Luiz Fux. Gente, é isso mesmo. Será que vamos ter mais um problema como aconteceu com o Clezão? Que vale lembrar que morreu pela tutela do Estado? É por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Como vocês vão saber de tudo isso? Vocês acham mesmo que a mídia tradicional vai trazer essas notícias? É lógico que não. E agora vejam mais esta notícia, diretamente dos Estados Unidos. Eduardo vai até a Casa Branca e não perdoa Lula e Moraes. Segundo informações, durante um encontro realizado nesta sexta-feira em Washington, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo abordaram com assessores do presidente Donald Trump a recente postura do governo brasileiro em relação ao conflito entre Israel e Irã. O foco da conversa foi a nota oficial do Itamaraty, que condenou a ofensiva à área israelense, considerada pelo governo Lula uma violação à soberania iraniana. É isso mesmo, gente. Segundo os participantes da reunião, o objetivo foi compartilhar diretamente com a equipe de Trump o teor da manifestação brasileira. Aspas, nós levamos a declaração do governo Lula ao conhecimento da Casa Branca, já que estamos em linha direta com eles. Esses integrantes do governo de Trump não se surpreenderam com a posição do Lula, relatou Paulo Figueiredo, que participou do encontro ao lado de Eduardo Bolsonaro. PGR pediu de novo a prisão de Cid após a viagem de familiares militar aos Estados Unidos. Pais, esposa, filha do réu no STF saíram do país no fim de maio. PF suspeita que o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro planejava a fuga. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu a prisão do tenente-coronel Mauro Cid, após a Polícia Federal identificar que os pais, esposa e filha do militar viajaram no fim de maio para os Estados Unidos. Em petição enviada ao STF, o procurador-geral Paulo Bonet afirma que a viagem dos familiares de Cid, associada à suspeita que o ex-ministro Gilson Machado tentava conseguir um passaporte português para o militar, indicar a possibilidade de o réu de pela trama golpista de fugir do país. E agora, olhem esta notícia. Seria cômico se não fosse tão trágico. Uma embaixada ligada a Lula fazendo isso? Embaixada na França deseja Feliz Dia dos Namorados com foto de Macron e Lula. É isso mesmo. Publicação usa imagem dos presidentes em tom bem humorado para destacar a amizade entre os dois países.
A Embaixada da França no Brasil publicou nesta quinta-feira, dia 12, uma foto do presidente Lula e do presidente francês Emmanuel Macron, em celebração ao Dia dos Namorados, a imagem da visita de Lula a Paris no início de junho. Aspas, como se diz em francês, l'amour n'a disfor... Como é que é? L'amour... Não. Como se diz em francês, l'amour n'a pas frontières. O amor não tem fronteiras. Diz o texto da publicação. Neste Dia dos Namorados, celebramos não só o amor, mas também a amizade duradoura entre os nossos países. Esse é o governo do amor, é o governo da inclusão, que prende opositores, que coloca impostos ao povo brasileiro, que quer calar a sua liberdade de expressão para vocês nunca mais conseguir dizer o que vocês pensam. Mas este é o governo do amor. Será que eles acham que o povo é burro? É lógico que não, né, gente? O povo já acordou. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa aqui de qual cidade vocês estão falando e qual o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Muito obrigada a todos. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo vídeo.